Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 7 e 8. Nós trabalhamos uma introdução, depois, no domingo seguinte, trabalhamos o versículo 1, e aí no domingo seguinte trabalhamos os versículos de 2 a 7. E hoje nós vamos cobrir mais dois, os versículos 7 e 8. Quantos têm o texto santo nesta noite? Ergam, ótimo. A gente vai depois olhar outras passagens, amparando a exposição desses dois versículos. Diz assim, na minha tradução: e pregava dizendo, João Batista: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Pai querido, fala aos nossos corações no nome de Jesus. Amém. No texto existem duas ênfases. No primeiro versículo, a ênfase é clara, é humildade. No versículo 7, e no versículo 8 é o batismo, o poder do Espírito Santo. Essas são as duas ênfases desses versículos. Versículo 7, a gente vê que João Batista diz que vem alguém depois dele que é muitíssimo superior a ele. A tarefa de tirar o calçado de alguém era a função de escravo. E nem para essa função, que é a função mais servil, mais baixa que alguém poderia ter no mundo antigo, João se achava digno. Eu não presto nem para tirar o sapato desse homem. Na cabeça de João, Jesus estava tão alto e tão dignificado que nem de serventia de capacho ele era digno. Estamos aqui diante da verdadeira humildade. É interessantíssimo isso, eu queria te chamar a atenção, que enquanto João se tem pelo mais baixo de todos os homens, olha aqui, Jesus tem João como o mais alto de todos. Que antagonismo, né? Enquanto João se vê diante de Deus, diante de Jesus como o mais baixo de todos, Deus, que é Jesus encarnado, vê João como o mais alto de todos os homens. É como se fossem dois vetores apontando em direções opostas. Onde está isso, pastor Haik? Que Deus, ou Jesus, vê João desta forma. Dá uma olhada em Mateus 11, a partir do versículo 9, Mateus 11, a partir do verso 9. Jesus está falando a respeito do seu primo, João Batista, e ele diz, no 9, afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, está aqui, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior que João. Entre os que nasceram de mulher, ninguém é maior que João. Jesus faz uma afirmação tremenda aí. O que ele está dizendo é que todos os santos, até João, são menores do que ele. Enoque, Noé, Jó, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Salomão, Eliseu, Isaías, Jeremias, Daniel, etc. são menores do que João. Que grande homem João foi aos olhos de Deus, mas quão pequeno ele era nos seus próprios olhos.
Este é o segredo da verdadeira humildade. Está aqui o segredo da verdadeira humildade. É Deus te achar grande, porque você se acha pequeno diante dele. Você se acha pequeno diante do Senhor? Note bem, João não tinha baixa autoestima, não. Não tem nada a ver com baixa autoestima. João não se considera um coitadinho. Ele não se julgava um qualquer que não presta para nada, não, não. Isso não é humildade. João afirma, pasmem, que ele era o cumprimento de uma promessa feita 700 anos antes. Poxa, se alguém tivesse motivos para se orgulhar, já pensou? Você se vê como alguém que um profeta respeitadíssimo falou 7 séculos antes? Foram perguntar para João Batista, em João 1, a partir do versículo 21, quem tu és? Tu és Elias, como nós dissemos na última pregação que fizemos aqui. Não sou Elias. És o profeta? É aquele a respeito de quem Moisés disse que viria o profeta? Não, também não sou. Afinal, quem tu és? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. O que você diz a respeito de si mesmo? Respondeu João, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. E está aqui, como disse o profeta Isaías. Isaías falou de mim, Isaías profetizou a meu respeito, ele está dizendo. Humildade não tem relação com coisas exteriores, com a opinião dos outros, nesse caso com a opinião de Isaías, ou com a opinião de quem quer que seja. Humildade não tem relação com comida, com opinião, com roupa, com bebida, com estilo de vida, com nada disso. Por sinal, Jesus e João estão, por assim dizer, contrários nessas coisas exteriores. A Bíblia diz que João veio sem comer e sem beber. João veio jejuando e comendo quase nada. E Jesus veio comendo e bebendo. Vocês conhecem um texto? Mateus 11. João veio sem comer e sem beber vinho. E vocês dizem, ele tem demônio. Eu, filho do homem, vim comendo e bebendo. E vocês dizem que eu sou um comilão e beberrão. Então, humildade não tem a ver com isso. Humildade não tem a ver com usar roupa bonita ou roupa feia. Por sinal, a roupa de João era tosca. A roupa de João era couro curtido de camelo. Cristo, por outro lado, usava roupa fina. Como lemos em João 19. João 19, 23 e 24. João 19, 23 e 24. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Está aqui. Esta túnica era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Os soldados disseram, não rasguemos, vamos decidir por sorteio de quem será ela. O historiador Flávio Joséfos disse que esse tipo de túnica geralmente era feita de 2 partes, porém a do sumo sacerdote era feita de uma só peça, assim como a de Jesus. Jesus não andava todo maltrapilho, porque não é uma questão de andar bem vestido ou maltrapilho que define, não é uma questão de comer comida fina ou comida simples que define a humildade de alguém, como nós estamos vendo aqui a respeito de João. A correta humildade implica-se em obediência a Deus. A humildade verdadeira dá mais valor à opinião de Deus do que à opinião dos homens. Eu me lembro de uma pessoa que estava dizendo que ele estava diante do computador e apareceu lá uma imagem suspeita, essa pessoa estava dizendo,
e um familiar dele, pequeno, entrou, e ele rapidamente ficou embaraçado, obviamente querendo proteger a criança. Mas eu pergunto, e a opinião de Deus? Não é mais importante a opinião de Deus do que a opinião dos homens? Humildade é ter mais consideração, mais respeito pela opinião de Deus, pelo que Deus pensa, do que pelo que os homens pensam. Humildade é a rejeição de qualquer autodependência e a total dependência de Deus. É isso que nós vemos em João Batista. Por sinal, todos os grandes santos de Deus no Antigo Testamento têm esse mesmo tipo de caráter. Moisés, por exemplo, sim, o grande líder Moisés, nos é apresentado como o ser humano mais humilde do mundo. Onde está isso, pastor? Números 12, 3. Números 12, 3. Diz lá: era o homem Moisés muito manso, algumas traduções, muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Isso é a marca de uma mulher e de um homem verdadeiramente temente ao Senhor. Isto é assim como a gente vê no caráter de João Batista, porque Deus detesta o soberbo, mas dá graça, joga a favor ao humilde. Tiago 4,6, Jesus ensinou que quem se faz humilde como criança é o maior no reino dos céus. Mateus 18,4. O apóstolo Pedro, o ensino é o mesmo, de fora a fora, do começo ao fim da escritura. O apóstolo Pedro fala sobre humildade. 1 Pedro 5, 5 e 6. 1 Pedro 5, 5 e 6. Jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede favor aos humildes. Portanto, diz Pedro, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no devido tempo. Jeremias, de igual maneira, Jeremias 9, 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se orgulhe o sábio na sua sabedoria, não se orgulhe o forte na sua força, não se orgulhe o rico na sua riqueza, mas aquele que se orgulhar, se orgulhe nisto, ou glorie-se nisso. Estou usando um outro termo para ressaltar o que eu quero: em me entender, em me compreender, em me conhecer, pois eu sou o Senhor, ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. É dessas coisas que eu me agrado, é de quem quer me conhecer. Andrew Murray, um grande escritor que escreveu um clássico, um opúsculozinho, que eu recomendo, todo cristão tinha que ler. Humildade, a beleza da santidade. É um opúsculozinho, você pode baixar na internet, se você quiser. Está disponível PDF de graça, traduzido. A tradução é meio tosca, mas dá para seguir. Muito bom. Isso devia ser um dos livros que todo o crente que nasce de novo deveria ser convocado, deveria ser leitura obrigatória. Ele diz o seguinte: a vida que Deus nos dá é concedida não de uma vez, mas a cada momento, continuamente, pela operação incessante do seu grandioso poder. Deus nos mantém com vida. Ele está dizendo aqui, continuamente, o fôlego nas nossas narinas é dado por Deus. O ateu não sabe disso. Muita gente não sabe disso, mas é Deus que nos mantém vivo, diz Murray. A humildade, o lugar da plena dependência de Deus, é a primeira obrigação e a virtude mais elevada da criatura. É a raiz de toda virtude. Por outro lado, o orgulho ou a perda da humildade é a raiz de todo pecado.
se você traçar todo o pecado e todo o mal lá atrás, está o orgulho. Foi quando os anjos, agora caídos, diz Murray, começaram a olhar para si mesmos, querendo mais, desejando mais, querendo se exaltar, foram eles levados à desobediência e foram expulsos da luz do céu para as trevas exteriores. E também foi quando a serpente exalou o veneno do seu orgulho, o desejo de ser como Deus, no coração dos nossos primeiros pais, que eles também caíram da sua posição elevada para toda a desgraça na qual o homem está hoje afundado, no céu e na terra. O orgulho, a autoexaltação, é a porta, o nascimento e a maldição do inferno. A verdadeira humildade é o reconhecimento que Deus é tudo e o homem nada é. Por que razão nós nos ofendemos facilmente? Por que motivo a gente se ofende facilmente? Orgulho. Orgulho. Por que que nós hesitamos em perdoar? Orgulho. Em última análise, sem tirar o mérito da ofensa, mas no frigir dos ovos, nós por vezes não queremos perdoar por causa do orgulho, porque nós achamos que somos alguma coisa, somos muito importantes. E a essência do perdão é dizer, não, deixa na mão do Senhor. Deixa na mão do Senhor. O crente sabe, ou deveria saber, que o único pecado que vai retornar à cabeça dele é quando ele não perdoa. Jesus diz, se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Em Mateus, por que que a gente não perdoa? Porque nós nos achamos grandes, nos achamos importantes. Se temos rancor no nosso coração, precisamos liberar perdão. E não fazemos, como disse, por causa do orgulho. Quanto menor eu me tornar, maior Deus se torna em minha vida. Versículo 8, a ênfase é outra. Mateus 1:8. Eu os batizo com água, mas ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo de João era para arrependimento de pecado, o primeiro e mais fundamental critério para a salvação. Sem arrependimento não pode haver salvação. É impossível alguém ser salvo sem se arrepender. Eu já disse várias vezes aqui, mas eu acho que vale a pena. Um dos grandes problemas de alguns evangelismos é falar sobre o amor de Deus. Nós vamos falar sobre o amor de Deus às pessoas. É verdade que Deus ama as pessoas. Isso deve ser comunicado. É importante que as pessoas tomem ciência disso, que Deus as ama e por causa disso enviou o seu Filho Jesus para a salvação. Mas Deus também deseja que as pessoas se arrependam. É arrependimento e confiança ou fé em Cristo. Sem arrependimento não pode haver perdão de pecados. Deus não perdoa ninguém que não se arrepende da sua autossuficiência. Todos nós, de alguma maneira, todo ser humano que nasce tende a querer ser autossuficiente. Derek Prince dizia que nós somos rebeldes, todos nós, desde criancinha queremos nos rebelar contra a orientação dos nossos pais. Todos nós somos assim, e essa autossuficiência precisa ser negada, e a nossa suficiência deve ser buscada em Deus. O batismo de João era para arrependimento de pecados, arrependimento dessa suficiência própria. Observe que o batismo de João não era um batismo cristão. Eu vou repetir isso aí porque tem havido muita confusão com relação ao batismo de João. O batismo de João não é um batismo cristão. Atos 19, 1 a 5,
relata um fato, que Paulo estava em Corinto, ele encontrou uns discípulos de João ali, Atos 19, 1 a 5. E então Paulo pergunta para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles disseram: nós nem ouvimos falar de Espírito Santo. Então perguntou Paulo: que batismo vocês receberam? O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele Jesus que viria. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome de Jesus. O batismo de João, então, não é um batismo cristão ainda, é um batismo apenas para que a pessoa se arrependa dos seus pecados. Aqui, batizados no nome de Jesus, tem levado muitos ao erro. Este texto, assim como Atos 2:38, que diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus, levou em 1913 um camarada chamado John Shepp, que teria experimentado o poder de Jesus, segundo ele, levou à criação de várias denominações que negavam a Trindade e insistiam que todo mundo fosse batizado apenas no nome de Jesus. Um grande pregador, um evangelista chamado Robert McAllister, pregou um grande sermão na Califórnia, exortando os pastores a que não mais batizassem no nome da Trindade, como está em Mateus 28, mas que batizassem apenas, como nós lemos aí no final, Atos 19:5, no nome de Jesus. Isso é um erro de interpretação muito comum, muito comum. Você pega textos que estão descrevendo alguma coisa, não estão ensinando, estão descrevendo, e você arranca a doutrina de uma descrição. Quer ver um clássico? O Pentecostes, por exemplo, diz lá que todos, ali naquele texto, descrevendo o Pentecostes, diz que todos falaram em língua. Diz lá o texto, Atos, se eu não me engano, eu não ia me voltar para o texto, mas se eu não me engano é Atos 2:4. Atos, é isso. Todos ficaram cheios e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia, todos. Aí, então, argou-se alguns irmãos que todos têm que falar em língua. Os uteritas, que é uma classe de irmãos da Reforma Radical, arguem em Atos 2:44 que todos eles tinham vida em comum. Atos 2:44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Por isso, então, todos os cristãos devem ter tudo em comum. Mas esses irmãos não creem que todos têm que falar em língua. Atos 2:4. E esses que arguem que todos têm que falar em língua, não creem que devemos ter tudo em comum. Isso aqui não é um texto doutrinário, isso é um texto descritivo. Eu estou dando um exemplo aqui. O livro de Atos não é um livro feito para que se tire doutrina, para que se tire ensino dele. Ele está descrevendo o que aconteceu. Ele não está dizendo faça assim. Aqui, no nosso caso, em pauta, eles foram batizados no nome de Jesus. Não está dizendo que é para batizar no nome de Jesus, está descrevendo de uma maneira sumária aquele batismo. Onde é que está descrito o batismo? Onde está descrito, Jesus diz em
Mateus 28, 19, como é para ser feito o batismo. Ali é um comando, um ensino. Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aqui um texto doutrinário. Dá para entender? É simples. É simples o que eu estou tentando dizer. Um texto descritivo não se presta necessariamente para que seja extraído doutrina dele. Já um texto que está ensinando, sim. E o batismo é, segundo o Senhor Jesus, feito em nome da Trindade. Um nome no singular. No nome, um nome das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Uma pequena aula de teologia aí, mas não tão profunda que não seja possível seguir. João Batista diz que aquele que viria depois dele era mais poderoso, pois batizaria não apenas em água, mas no Espírito Santo. Note, está aqui a diferença entre o batismo de João Batista e o batismo de Jesus. O batismo pós-Pentecostes, depois que Jesus foi assunto aos céus. Foi disponibilizado o poder. Foi disponibilizado um poder que era desconhecido até então. Os santos da antiga aliança queriam ter uma vida vitoriosa, mas não estava disponível o poder para tal. Só estava disponível para eles o perdão dos pecados, mas não a vitória sobre o pecado. Essa é a diferença entre as duas alianças. Eu tenho como provar isso aí, que o batismo de Jesus é diferente, porque daí vem com o poder do Espírito Santo? Sim. Se você comparar, faz uma comparação, faz um exercício de Bíblia hoje à noite. Olha aqui o que é que aconteceu quando Jesus foi assunto aos céus, limpou o tabernáculo eterno, enviou o Espírito Santo. Um outro momento diferenciado da história da salvação aconteceu. Olha esses textos aqui, João 14, 16 e 17, João 14, 16 e 17, diz Jesus: eu pedirei ao Pai, e Ele, o Pai, lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive, ou está, ou habita com vocês, e estará em vocês, dentro de vocês. Olha João 7 agora, João 7, 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, marca aí, o Espírito não havia sido dado, pois Jesus não tinha sido glorificado. Os santos da antiga aliança recebiam o Espírito e vestiam o Espírito como eu tenho essa camisa, como eu tenho essa camisa aqui. Os santos na nova aliança têm o Espírito Santo como o meu fígado, dentro, permanente. Essa é a diferença entre as duas alianças. Esse foi o poder disponibilizado que o batismo de João não podia dar, só o batismo de Jesus. Foi inaugurada uma nova fase, quando Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, e Deus então confirmou, através da ressurreição, ele foi assunto aos céus, purificou o tabernáculo eterno. De hora em diante não precisa mais sacerdote, não precisa padre, não precisa pastor, há um acesso direto. Nós podemos diretamente, não era assim na antiga aliança. Este acesso foi aberto, o véu foi rasgado no meio, e em poder nós podemos viver uma vida cristã agora diferente da vida que os santos do Antigo Testamento viviam. É desse batismo que João Batista está falando. Eu vos batizo com água,
para arrependimento. Porém, ele, Jesus, os batizará com poder, com o Espírito Santo. Amém? É necessário muita humildade para que nós nos sujeitemos ao Senhor e recebamos a sua salvação. Mas é preciso, sim, que nós façamos, porque senão é impossível haver perdão de pecado. Quem sabe você hoje à noite nunca fez isso? Quem sabe você ouviu a mensagem lá fora e veio aqui, está entre nós, ou você tem estado muitas vezes, mas você nunca se sujeitou, você nunca se humilhou, você nunca se prostrou humildemente diante do Pai para receber esse perdão. Saiba, pelo texto que nós lemos, se você fizer isso aí, você vai receber o poder do Espírito Santo na sua vida, para viver uma vida vitoriosa, uma vida de poder e autoridade, como todo cristão deveria viver. Ser cheio do Espírito Santo é um comando. É muito lamentável a batalha que nossos irmãos e nós, batistas, também travamos por questão de batismo no Espírito Santo. É lamentável isso aí. Nós, batistas, ficamos de alguma maneira amedrontados ou com medo do Espírito Santo, como se o Espírito Santo passasse a fazer parte exclusiva de uma outra denominação. O batismo quer dizer ser imerso no Espírito Santo. Ser batizado é ser imerso no Espírito Santo, e todos nós somos chamados a sermos cheios, imersos no Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É isso que Jesus veio fazer neste mundo. Se você recebe Jesus, você deve ser cheio do Espírito. Pedir diariamente pelo Espírito, para que Ele lhe encha e lhe dê vitória sobre o pecado. Você não quer se humilhar nesta noite? Você não quer receber o Senhor Jesus? Você que já recebeu, esteja orando. Alguém aqui que deseja receber a Jesus como seu Salvador? Você que está aqui sentado, quem sabe você sentiu a necessidade de tomar essa decisão hoje à noite, e você quer receber, amém? Pode vir à frente, eu quero te dar um abraço. Vem aqui, querido, em nome de Jesus. Há alguém mais que quer receber o Senhor Jesus hoje à noite, para ter os seus pecados perdoados e para viver uma vida diferente em 2019? Vem aqui à frente, eu quero orar contigo. Você que quer, talvez você queira se reconciliar, quem sabe